sejam muito bem-vindos ao Pod da Biene. Eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. E o tema de hoje é a atuação hospitalar da odontologia. Esse episódio hoje é o oferecimento óbvio, né, da nossa empresa parceira, It's My Essence, né, que tá sempre presente com a gente. Hoje nós temos duas convidadas aqui para o Pod. Vou apresentar a primeira delas, que é a doutora Tabata Camargo. A doutora Tabata Camargo é cirurgiã dentista, nascida em Osasco, que também é a terra do cachorro-quente, né? Uhul! Isso aí, famoso. Terra do cachorro-quente, cirurgiã bucomaxilo, founder do ITC, que é o Instituto Tabata Camargo, com atuação profissional já há 11 anos. Desde 2017, participa do Congresso Americano de Traumatologia e Bucomaxilo. E tem os foguetes e os foguetinhos que são seus fãs, não é isso? Exato. Seja muito bem-vindo ao Pod da Obrigada. Muito Biene. bem-vinda, Obrigada. Tabata. E ali na frente do Leonardo, eu tenho a Gabriela Marcelli, que também é cirurgia dentista, graduada em odontologia lá em São José dos Campos, tem pós-graduação em odontologia hospitalar, é mestranda em saúde coletiva e atua em odontologia hospitalar desde 2019. Meninas, muito bem-vindas no Dia da Mulher, né, E Léo? por ser o Dia da Obrigada. Mulher, o que a gente tem aqui para vocês? Ai, que ó? fofo. O Três último rosas. romântico. Muito obrigada. Nossa, mas ele Três arrasa. rosas pra Ah, você. muito obrigada, Olha, caiu uma Léo. pétala. Pétala não, símbolozinho. Ó, E Andressa, claro, pra você também. Ai, Léo, você é meu Ah. último romântico. Te amo. Feliz Dia das Mulheres, Muito né? obrigada. Muito legal. Obrigada. Parabéns pra Show. vocês. E mulheres, assim, poderosíssimas hoje, né? Poderosas, muito poderosas. Ai, né? hoje, para quem ainda não sabe, né, a odontologia, de acordo com o manual, né, de odontologia hospitalar, compreende um conjunto de ações diagnósticas e terapêuticas de doenças orofaciais e manifestações bucais de origem sistêmica. Então, vocês trabalham muito mais no hospital do que a gente pode imaginar, né? Também com uma resolução que foi feita pelo Conselho Federal de Odontologia 162/2015, que reconhece o serviço de odontologia hospitalar pelo cirurgião dentista. Além disso, existe um projeto na Lei 883 de 2019 que tenta tornar os profissionais de odontologia como uma equipe multidisciplinar obrigatória na UTI, né? Como a gente falou, né, a Biene é multidisciplinar, então vocês têm que estar aqui, sem um pingo de dúvida. Não poderiam né? faltar. Não poderiam Vamos faltar. levantar essa bandeira. Exato. E Por para favor. começar aqui a nossa conversa, né? Estamos aqui para trocar muitas informações. Vou começar com você, Tabata. Me conta uma coisa. Como que você entrou na odontologia? Como que ela entrou na sua vida? A princípio, eu gostava muito, muito, muito. Eu tinha, na verdade, um carinho muito especial para uma dentista que me atendeu quando eu era pequenininha. Sim. Então, essa dentista na infância, ela gerou um carinho ali no meu coração especial. O atendimento dela, o acolhimento dela comigo foi muito especial. E isso fez com que me apaixonasse pela odontologia. Automaticamente, eu comecei a estudar um pouco mais, porque eu queria fazer algo da saúde, que relacionasse o paciente. E isso fez com que eu me apaixonasse. Eu falei, putz, eu quero fazer odonto. Eu tinha até pensado em fazer físio, gente, de Olha verdade. só! O meu pai, ele é técnico de futebol. Então, ele tem essa parte da área da saúde, mas ele parte mais para a área do esporte, né? Sim, Então, eu pensei em fazer, vou fazer fisioterapia mais esportiva, né? sim. Relacionada a isso. Aí eu falei, putz, mas aquele carinho com aquela doutora Aquela- sim. ficou na minha mente. Então, eu falei assim, não, vou fazer odonto. Então, começou mais ou menos aí, na infância mesmo, com ela dando aquele atendimento inicial, né, aquele acolhimento inicial, porque é super importante. Porque na infância é muito difícil a gente ter um dentista que vai ter um acolhimento. Sim. E isso fica, né, marcado, né? Sim. Porque a criança, ela precisa de um acolhimento, ela precisa de um atendimento mais específico e personalizado, né? Não é todo mundo que gosta de ir no dentista. Exato. Nem dentista gosta de ir no dentista, então assim... É uma verdade. Não é? Não é? Então, Não, Ô, isso é Léo, muito você legal. sabe que nós já conhecemos a Tabata, né? Sim. Amamos, mas o Ah. nosso público talvez não. Foi a Muito nossa Tabata. foto preferida, né? Do seu Legal. instituto. A gente ficou Legal. apaixonado por essa recepção. show. Ó. É linda, né? Na verdade, isso daí foi um sonho meu realizado. Esse sonho veio crescendo no meu coração. Quando eu terminei a faculdade, eu falei assim, putz, não sei muito bem o que fazer, direcionar, porque universitário tem muitas opções, né? Você vaga muito, né? Sim. Então, eu falei assim, entrei num sindicato, nesse sindicato eu fazia de tudo. Uhum.
Aí eu gosto muito de desafio, né? E ser desafiada, isso gera uma motivação. Fiquei naquele sindicato, era bacana, trabalhava 2 vezes na semana, financeiramente tinha um retorno agradável para um recém-formado, Sim, mas assim, eu falava, meu, não é isso. E aí eu comecei a expressar, a querer sair daquela zona de conforto, a querer fazer coisas que eu não fazia, sim. que eu não poderia fazer, vamos dizer assim, né? Uhum. A gente tem no currículo de cirurgião dentista formado, cirurgia. Mas a gente não tem uma cirurgia avançada que a gente fala, né? Sim. Uma extração de terceiro molar, algo mais específico. Então eu comecei a me aventurar no consultório. Comecei a fazer cirurgia e aí eu vi que eu precisava fazer um curso para acrescentar para o meu paciente, né? Para Sim. evoluir, para não deixar meu paciente sofrendo na cadeira, Claro. porque a gente sabe como que é, né? Uhum. Não é bacana, não é legal. Exato. Então, assim, aí eu falei, não, comecei a fazer alguns cursos que foram desenvolvendo, e aí nesses cursos eu conheci meu professor, que entrei na especialização na USP, e conheci meu professor, que ele foi meu mentor. Hoje em dia tenho muito carinho, muita gratidão, ele é meu atual sócio, né? E assim, a gente sempre fala, conhecimento adquirido, se ele não é passado, ele não é um conhecimento Isso é adquirido, verdade. né? Exato. Então, assim, é importante a gente transmitir, né? Então, ele começou a me estimular. Tabata, você gosta de centro cirúrgico? Você gosta de hospital? Acho que era legal você ir para essa área, Que estimular, enfim. legal. Aí eu comecei a ir mais pra área. O que que eu fazia? Virei um carrapato. Aonde ele ia, eu tava indo Tava indo atrás. atrás, prendeu nele, Exatamente. Prendi, grudou. grudei, falei, agora não saio mais. Sim. E aí, com isso, eu comprei um consultório na Lapa, pequenininho assim, 30 metros quadrados. Aham. Meu consultório ele é fofo ainda, porque eu falo que eu não vou abandoná-lo jamais. Sim, Porque é algo que, É o assim, é o primeiro, né? primeiro, e a gente se sim. esforçou muito naquele consultório, né? Claro, claro. Tinha uma ortodontista lá e ela já tinha uma atuação. Hoje em dia, a minha principal atuação é cirurgia ortognática. Uhum. E você transformar um ortodontista para ele fazer uma cirurgia ortognática, convencer o paciente a fazer uma cirurgia ortognática, tem uma Muito linha. mais difícil, É muito mais é. difícil. O ortodontista, todo mundo acha que é suficiente. Sim. Não falo só do ortodontista, mas eu falo nós, né? Pessoa, né? A gente acha que a gente é suficiente em tudo. E aí eu falei, vamos direcionar para cirurgia. Comecei a convencer, ela virou uma parceira minha, super querida. Mantive ela no meu consultório lá na Lapa, atendendo os pacientes. E aí eu falei, bom, agora tenho um grande sonho de ser multidisciplinar. E aí guardando dinheiro suado, Aham. né? Pra gente construir o ITC. E esse consultório é lindo, né, Ai, Eu Tabata? gosto muito de uma Essa foto, ó, parede. tem lindo, olha né? essa, que linda essa parede, Pra- ó. Eu acho que Obrigada. essa foto é a maior representação do poder feminino, É. né? Sim, Nossa sim, equipe votou sim. nessa foto porque a gente Show. ficou apaixonada Ah, mesmo. e aí o ITC eu quis meio que fazer ele como se fosse uma casa. O paciente se sentir em casa. Então, assim, ele parece uma sala, o paciente ele entra, ele senta, ele toma um café, um cappuccino, ele come um doce sem açúcar, sem lactose, sem glúten, ele desfruta um pouco. Como os pacientes eles ficaram muito nesse home office, Sim, então trabalhar. Tem pacientes que ficam lá na nossa sala batendo trabalhando, um papo. batendo um papo e não quer ir embora. Leva, na Então, verdade, assim, aquela cara, eu imagino, daquele consultório exatamente, tradicional que a tradicional. gente tem, não é Exato. essa, né? É uma coisa mais leve, a pessoa se sente Exato. acolhida. Desde o momento que entra, como a gente viu pela foto, você não tem aquela impressão Sim. daquele consultório, Exato. Ô, né? Gabi, falando, né, também da sua trajetória, eu sei que você passou por altos e baixos ali na universidade, né, até encontrar o seu curso. Como que foi esse caminho até a odontologia? Eu, diferente da Tabata, eu não sabia o que eu queria. Eu prestei 7 cursos diferentes quando eu fui prestar vestibular. Então, eu comecei direito antes de fazer odontologia. E o que definiu o meu início na odontologia foi eu ter passado numa universidade pública que era mais perto de casa. E porque eu me assustei com São Paulo. Então, eu cheguei em São Paulo, eu saí de uma cidade de 12 mil habitantes. E aí, quando eu fui fazer direito, eu vim para São Paulo. Eu falei, gente, Nunca mais. eu não consigo ficar em São Paulo. E aí, calhou que na mesma época saiu o resultado da outra instituição, aí fui para lá. Então, assim, a odonto aparece de um jeito quase como acaso, né? Assim, eu prestei aquele lugar porque era mais perto de casa e era um dos únicos cursos que tinha lá na região. E aí, comecei o curso sem saber se eu queria isso.
Até o 3º ano, que era o início dos atendimentos, eu ainda não sabia se eu queria odontologia. E quando eu comecei a atender, eu comecei a ver que eu gostava de fazer os atendimentos. Então, assim, quando Demorou, né, Gabi? Não demorou. foi aquele start, Não, né? tem gente que desde que eu entrei, nossa, Eu sempre quis amo. ser dentista, aula de escultura, já fazia uns dentes maravilhosos, assim, e eu, nossa, eu falei, gente, não sou assim. Mas no meio do caminho, eu sempre gostei muito da parte curativa, né? Então, eu gostava muito de trabalhar com a parte de dor, por mais que eu não goste muito de dor orofacial. Eu gosto de lidar, assim, de ajudar as pessoas no manejo da dor, diminuir, fazer o diagnóstico. Então, assim, isso foi crescendo em mim durante a graduação. Não tive odontologia hospitalar na graduação. E quando eu me formei, eu procurei, porque eu queria estava procurando alguns cursos Tá. para me especializar. E aí encontrei odontologia hospitalar. E quando eu comecei o curso. Mais um acaso, né, Gabi? Mais um acaso. Exatamente. Eu comecei isso e fazia endodontia, que era canal, nada a Tá. ver, era uma coisa assim. Falava, opa, peraí, vamos ficar um pezinho no consultório, um pezinho odontologia hospitalar, porque até eu mesma desconhecia o que a odontologia Sim. hospitalar podia Sim. fazer. Então, assim, na minha trajetória, quando eu entrei em odontologia hospitalar, abriu, assim, eu falei, gente, é isso. É isso. Uma coincidência que a gente está tendo em todos os É. podcasts é que as pessoas, muitas delas não sabiam para onde elas iriam e todas se apaixonaram. Acho que o nosso próximo podcast, quando a gente for perguntar, eu vou falar assim: não responda. Eu vou falar, eu já A sei. gente já Você não sabia o sabe. que você queria e foi o que você gostou. A gente já vai, ó, tirar um tópico. E assim como da Tabata, a gente trouxe uma fotinho também aqui, Gabi, Exato. para representar um pouquinho vocês, né? A gente sabe que você é de um grupo maior, né? Que é do Plantão Sim. OH. Ó, são as meninas, não Ai, são? que lindo. Isso, são as meninas. Hoje nós somos em 11, acho que a equipe já cresceu um Cresceu. pouquinho dessa foto. Que legal. O Plantão OH é um Instagram onde a gente compartilha um pouco do nosso dia a dia na odontologia hospitalar, né? Então tem um pouco da nossa rotina, algumas informações, artigos que a gente acha relevante, algumas das pesquisas que a gente tem, e também os cursos, né, que a gente tem de curta duração. Queria até agradecer a Marcela, né, que eu fiz amizade lá na UTI, no hospital privado, e foi quem cedeu a Gabi, né, pra estar aqui Foi. com a gente hoje. isso. Então intermediou esse contato, né? E como a gente falou, né, Então, é muito importante porque a gente fala muito de equipe multidisciplinar, né, e vocês precisam estar lá, né, então quando a gente passa essa informação, é isso que a gente vê, né, essa união das classes mesmo. Por exemplo, né, a gente tem a doutora Tabata, essa é uma pergunta que eu tenho para você. Eu, como fisioterapeuta numa unidade de terapia intensiva, eu estou lidando com muitas pessoas da equipe multi. Você, num centro cirúrgico, você tem uma equipe por trás. Como é que você é para você estar de frente para essa equipe? Porque no centro cirúrgico você vai ter enfermeiro, você tem anestesista, você tem instrumentador. Então, como é que é para você estar de frente ali numa cirurgia com toda a sua equipe? Como que é essa... E como mulher, né, e Tabata? como mulher. No Isso Dia é um fator Internacional. bem importante. É, Hoje em dia, a minha equipe ela já é formada. Então, assim, eu já tenho o meu instrumentador, eu tenho o meu anestesista, eu tenho o meu auxiliar. São todos que fazem parte da estruturação fixa. sim. Então, sempre são eles, né? E, assim, o respeito que a gente cria, porque esse é o objetivo, ele Sim. vai sendo criado gradativamente, né? Aos poucos, né? Então, assim, o fato de estar já há 9 anos, a gente frequenta, às vezes, os mesmos hospitais. Sim. Então, a gente acaba tendo um carinho já até pelos enfermeiros, pelos plantonistas. Então, assim, o fato de ter a minha equipe já formada inteira, isso já me dá um empoderamento até melhor, claro. entendeu? Eles acabam vendo com outros olhos, né? Fala assim, pô, não é só uma mulher Não que veio vai só aqui entrar. brincar no centro Exatamente. cirúrgico, Exato. Não veio só ela. Então, ele vê que a gente tem uma estrutura por trás. Então, ele Sim. acaba respeitando muito mais. Mas eu tive muito preconceito, não vou negar. Principalmente no começo, foi assim, era mais novinha, a gente acaba sendo um pouco mais retraída, né? Então, a gente não tem tanto empoderamento assim, até mesmo a gente fica com um pouco mais retido. E, com certeza, até mesmo de pessoas próximas, né? Acabam não dando valor real. Sim. Mas, assim, hoje em dia, a gente, como eu comentei, a gente já tá em hospitais que a gente já tem uma atuação mais efetiva, já tá lá todos os dias. Então, eles já veem a gente com outros olhos, né? Brinco que hoje em dia, a minha equipe é 99% mulher
e 1% homem. Eu sei Entendeu? qual que é o 1% já. Exatamente. 1% homem. É. Somente isso. Não só pelo fato de, ela é feminista, ela gosta, enfim, só de mulher. Não. Eu acho que a mulher, ela tem um carinho muito É. especial com o paciente. Sim. Ela tem uma abordagem muito especial com o paciente, né? Então, ela acolhe o paciente. Mulher, ela é mãe, mesmo ela não querendo ser mãe. Sim. Entendeu? Tem mulher que fala, eu não quero ser mãe. Não tem problema você ser mãe ou não, mas já é do nosso instinto, o cuidado, o acolhimento. Então, isso eu acho muito bacana. O Léo trouxe pra gente desde o começo, né? Vocês viram que ele veio todo jornalista hoje, né? Com Hoje eu dados, vim, empoderado. Show. Ele você estudou viu. pro episódio. E que as regulamentações são todas novas, né? É muito recente, que vocês ainda estão desbravando, né? Esse Uhum. meio. E a gente quer que ambas contem pra gente, assim, pro nosso telespectador, qual é a real função, qual é o papel de vocês, como vocês trabalham. Primeiro, Gabi, depois Tabata, pode Show. ser? Lógico. Pode ser. Gabi, como que é o seu dia a dia, rotina? Qual é o seu papel dentro da UTI? Olha, a nossa parte como odontologia hospitalar é que a gente faz muita rotina, exatamente. A gente está incluído dentro das rotinas hospitalares. Então, por exemplo, na terapia intensiva, a gente passa todos os dias nos pacientes com entubados, traqueostomizados, avalia a questão de higiene oral, que pode ter relação com a PAV, né? Prevenção de PAV, identificação de algum dente que pode causar um risco de broncoaspiração, contenção e identificação de sangramento. A gente atua também, aí já falando um pouquinho sobre a equipe múltipla, é uma das coisas muito legais que quem está em odontologia hospitalar tem a oportunidade, porque o dentista, ele geralmente fica mais no seu consultório, né? Então, você dita a sua conduta sem tanta interferência, ou sem tanta compartilhar. Quando você está numa equipe só de dentistas, você geralmente encaminha para especialidades odontológicas. Sim. Quando você atua em odontologia hospitalar e está nesse meio, você tem que sempre compartilhar com a equipe de enfermagem, compartilhar com a equipe de fisioterapia, enfim, com toda a equipe que está ali, e entender o momento do paciente, né? Porque, às vezes, o que seria uma prioridade em consultório, não é a prioridade para aquele paciente no momento, Aquele momento. né? Então, entender o contexto é muito importante e aprender muito, porque nessas trocas de equipe, a gente vai aprendendo muita coisa. Eu sou muito grata a todos que eu tive a oportunidade de compartilhar. Mas voltando um pouquinho para a nossa atuação, então, assim, vou falar um pouquinho da experiência da nossa equipe. Tá. A gente entrou pela oncologia. Acho que a Sim. oncologia foi uma das coisas que já estava mais consagradas, assim. É porque tem a questão da mucosite oral, então a gente já mostrava, né, a nossa atuação com a laser terapia e prevenção de mucosite oral, preparo de boca, né, tirar foco de infecção para o paciente e para o transplante, tanto o transplante de órgãos sólidos quanto o transplante de medula óssea, né. E então, assim, essa parte de preparo de boca e acompanhamento nos pacientes oncológicos já estava mais estruturada. A enfermaria geral era mais por solicitação, então a gente também tem acompanhamento, mas mais por solicitação. Tem alguma dor em cavidade oral, dor em dente, alguma suspeita de infecção, investigação de foco de infecção, eles solicitam. Legal. Mas UTI e semi-intensiva, a gente tenta passar de rotina para fazer uma busca ativa nos pacientes, né? Para a gente poder identificar já prováveis focos de infecção antes daquilo ser um problema para esse paciente que muitas vezes não consegue comunicar aquilo. Sim. Ô, Léo, eu vou dar minha experiência, né? Trabalho com as meninas ativamente. Sim. E eu vim de um plantão noturno, onde eu não tinha essa convivência de rotina com a odontologia, e me deparei com elas. E num primeiro momento, Gabi, eu confesso que eu até assustei. Falei, nossa, as meninas estão fazendo parte da rotina, que coisa, né? Eu tava numa experimentação, na verdade. E ó, vocês já me salvaram de cada perrengue naquela UTI. Outra coisa que a gente discute, assim, ativamente agora na nossa rotina é a escolha da melhor fixação do paciente entubado. Isso. Então, assim, elas sempre ajudam, dão um ponto de vista. A gente, não, isso daqui é melhor, isso daqui pode ser bacana. A enfermagem também, né, com a avaliação da pele. Então, ficou uma coisa, assim, que antes era isolada. A gente escolhia, essa fixação aqui, pô. Agora a gente faz um super debate, assim, a gente conversa, coloca ideias. Então, isso é muito bacana. E outro ponto, assim, que eu sempre aciono as meninas, principalmente no paciente neurológico que faz a mordedura do tubo, né, que fica muito complicado e às vezes quebra dente. A gente já teve vários problemas com isso. Elas fazem um protetor
Léo, De outro coisa mundo, né? artista, É. artista. E aí elas encaixam, assim, fica lindo, o paciente não se machuca, a gente não tem problema de, às vezes, o paciente entortar um tubo, ou de morder, ou de ter Ou um de evento muito desaturar maior. até, né? Ficar muito tempo com a Guedel, né? Exato. Porque essa era uma das Eu preocupações tenho um também. ódio mortal da Guedel, né? Porque assim, a gente colocava e ela morria ali. Ai, Ela meu Deus. ficava. É, E a então. gente, às vezes, nem percebia das lesões, dos riscos que estavam ali dentro da boca, né, do paciente. Às vezes ele se machucava com a Guedel. A gente ficava num cabo de guerra ali tentando colocar a Guedel. E depois que vocês trouxeram isso, pra gente, assim, é quase um avanço tecnológico mesmo. Porque a gente conseguiu ter uma condução nesse caso, mais simples, mais higiênica, mais bonita, mais funcional. Então, assim, realmente minha experiência com elas é incrível. Olha, no podcast de ontem eu também quis trabalhar com É. uma pessoa, e agora também, né? Porque o meu plantão era noturno, eu não tive esse contato O também. O né? Leonardo, ele fica nos podcasts Contratando as pessoas. Ele fica tentando ó. contratar as Eu pessoas, tentando Migrando. contratar as convidados. pessoas, ó, porque muito Mas legal. sabe que eu tô tentando, a gente já tentou algumas vezes e tá tentando fazer isso de, às vezes, tentar entrar no plantão noturno também. Então, chegar um pouquinho, eu não consigo pegar, às vezes, o início, mas fazer uns horários alternativos, justamente pra gente ter uma troca também com Com as o pessoal pessoas da do noite, é noturno. E claro, difundir sim. isso, né? Exato. Então, eu vejo assim que, por exemplo, quando eu chego no plantão diurno, quase todo mundo já me conhece. Então, eu pergunto, eles já sabem mais ou menos o que eu vou perguntar, porque a gente sempre pergunta antes de entrar nos pacientes, só para saber assim, o contexto, né? Aham. Porque uma coisa é você ver o prontuário, outra coisa é Sim. você saber se você pode entrar naquele É. momento. Às vezes não é o melhor momento, né? Exato. Então, assim, eu sempre pergunto para ver como que tá. Aí eu chego, elas já, não sei, já falam tudo. Eu acho até muito legal, assim, e é uma das coisas que até considero como um reconhecimento, quando às vezes o técnico de enfermagem me vê lá no canto, aí ele vem, não entra ainda não, porque eu ainda não fiz a higiene oral. Vou fazer daqui a pouco olha e daqui a pouco ele vem. Desesperados. Eu falei assim, legal. gente, eu falei assim, não, pode É. deixar, mas a gente vai, tá com alguma dificuldade, não sei o quê. Aí a gente vai trocando, né? E assim, essa questão da fixação também, é uma coisa que até mesmo na nossa formação, enquanto odontologia hospitalar, ainda não tem tanto material, né? Então, ainda tem muita coisa para a gente pesquisar, tanto na questão do protetor bucal, quanto na questão da relação da lesão por pressão Sim. com o tipo de fixador, perfil facial. Então, assim, tem muita coisa ainda para explorar nesse meio. E o que eu aprendi foi justamente nessas discussões com a equipe de fisioterapia, com a equipe de enfermagem. Então, a gente fazia um retrospectivo, né, uma análise dessas lesões e tentava identificar os fatores de risco. E através disso, e nessas discussões, nesse grupo de discussão, que a gente foi entendendo um pouco mais e conseguiu melhorar os resultados. Então, assim, é saber o básico para a gente juntar ali as experiências de cada um e conseguir complementar o serviço, né? E sempre pensando nas melhorias. E você, Tabata, conta pra gente como que é essa rotina. Vamos lá. A minha atuação no centro cirúrgico, ela é mais direcionada para cirurgias eletivas, né? Então, um pouco diferente do da Gabi, eu sempre vou para a cirurgia com data e hora marcada, né? Sim. A não ser que seja uma cirurgia urgencial, emergencial, de algum trauma, politrauma que o paciente tenha se acidentado, né? Mas, assim, geralmente são cirurgias eletivas. E todas as nossas cirurgias são de cirurgias direcionadas, tanto com cirurgia ortognática e cirurgia de extração de terceiro molar, que é o famoso dente do siso, né? Do juízo, que os pacientes temem em realizar em âmbito de consultório, né? Então, assim, a gente gera um conforto para o paciente, né? Realizando essa cirurgia no centro cirúrgico, um controle hemodinâmico, a gente fala. Então, o paciente, ele mantém uma calma, vamos se dizer assim, Sim. né? Não tem nenhuma alteração hemodinâmica no paciente. A gente consegue realizar o procedimento num tempo cirúrgico menor. Então, isso no pós-operatório do paciente, com certeza, é muito melhor. Tem evidências que o edema vai ser menor, a questão pós-operatória, inflamatória, com certeza vai ser melhor. E é um pós-operatório cirúrgico único, né? Então, Que assim, se o legal. paciente apresenta 4 dentes do siso, inclusos ou semi-inclusos, a gente consegue fazer a extração dos 4 dentes num tempo cirúrgico só. Então, o paciente ele vai tomar antibiótico, medicações, anti-inflamatório, analgésico, uma vez só. Vai para o centro cirúrgico, uma vez só. Sim. Então, todo o tratamento, ele é mais reduzido e menos traumático, vamos se Sim. dizer assim. Legal. E a cirurgia ortognática, que é meu carro-chefe, né, gente? Que a gente mostra muito o antes e o depois.
Mas lembrando, cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional. Então, Sim. o paciente, ele me procura no consultório com sintomatologia, que é o que a doutora estava comentando. Eu não gosto muito de entrar nessa parte de DTM, de dor orofacial, enfim. O paciente, ele me procura porque ele apresenta dores na mastigação, ele apresenta dificuldades respiratórias, é um paciente que ele é respirador bucal, respira mais pela boca do que pelo nariz, é um paciente que tem dificuldades no trato digestório, no trato gástrico, como consequência do mau posicionamento dentário, né? Sim. Então, como a gente estava comentando aqui, a gente tem o ITC, eu tenho uma equipe multidisciplinar lá, que eu tenho uma ortodontista, que inicialmente ela faz um preparo desse paciente para a gente entrar para a cirurgia ortognática. Sim. E finalizando essa cirurgia ortognática, a gente entra com vocês, fisioterapeutas, Que né? legal. Que é super importante. No ITC, a gente tem a presença de 2 físios, que elas permanecem lá. Elas entram no centro cirúrgico também conosco, na atuação lá. Então, assim, finalizando a cirurgia, eu já preconizo hoje o atendimento inicial delas lá no centro cirúrgico, com uma drenagem, laser terapia, né? Aplicação de bandagem, que isso Legal. vai ser excelente na recuperação e na reparação para o nosso paciente. Então, assim, meu paciente, ele entra no meu consultório muitas vezes com dor, né? E às vezes meu paciente, ele entra tudo bem, ele acha que ele não tem nada. Mas até você diagnosticar, demonstrar para Descobrir. ele, explicar para ele, ele já aborda e já aceita bem o tratamento. Então, aí a gente parte para o centro cirúrgico. Mas para a gente chegar no centro cirúrgico tem uma etapa bem longa, né? Tem o preparo, tem a parte do atendimento clínico dentro do consultório, Sim. para depois ir pro hospital. No instituto você faz, né, toda essa agregação de função, então você não tá vendo só ali, né, foi o que você falou, você não tá olhando só a questão bucomaxilo do paciente, aquilo acabou, tchau, né, eu não quero saber da Exato. recuperação, como que é, você faz toda uma integração, né. Meu consultório na Lapa, pequenininho, a gente não conseguia ter um atendimento de fisioterapeuta, né? E aí eu acabava indicando muito os meus pacientes para outros físios. A questão é que a gente não tinha um acompanhamento. Você não É. E tava o ali junto. paciente, A no troca, pós-operatório, né? ele quer uma troca, ele quer um Exato. acolhimento, né? O paciente, ele teve uma cirurgia, um procedimento, né? Então ele tá mais vulnerável. Exato. Então, a gente precisa acolher aquele paciente. É o que eu brinco com as meninas do TC. A gente tá aqui para acolher aquele paciente. Então, a gente acolhe o paciente, a gente faz todo o atendimento. E, assim, fez a fisioterapia, a sessão lá, o paciente já vem para minha sala, para mim ver como que tá. Ah, Isso. precisa estimular um pouquinho mais, precisa entrar com abertura bucal, precisa fazer um laser mais acentuado, tem a presença de algum nódulozinho, de algum ponto de flutuação, enfim, a gente precisa entrar com uma medicação, a gente já entra ali no ato, né? A gente não espera, a gente não prolonga, né? E o paciente, ele também se sente mais seguro na decisão de Exato. fazer a cirurgia, Com Tabata? certeza, É. sem sombra de dúvida. Então, assim, hoje em dia o paciente, ele observando que tem uma equipe por trás, todo mundo cuidando dele, ele vai se sentir muito mais acolhido, Porque a né? gente brinca que a odontologia é amada na parte do clareamento, né? Todo mundo quer Faceta, fazer, todo mundo lentes. ama. Lentes, né? E é Facetas. odiada no resto. Tu escuta isso. Ah, eu não gosto de dentista, tenho medo de dentista, não sei. Nossa, a gente escuta, acho que é uma das frases que a gente Muito. mais escuta. Exatamente. Isso. Às vezes tem um pouco a ver também com as experiências prévias, né? Exato. Então, assim, a Isso odontologia sempre foi meio atrelada a uma coisa, vou quando eu tô com dor. conta. Isso mesmo. Ou, os pais, quando vão levar nesse primeiro contato, já falam, eu vou te levar no dentista, hein? Ele tem injeção, tem uma certa, É, tem um certo terrorismo às vezes, e É. isso acaba ficando na cabeça da pessoa, né? Então, uma das coisas que a gente vê muito é atrelada a essa questão. até você fica com esse receio, né, quando você pensa em ir no dentista, até por esse terrorismo que você também acabou de contar, né, de desde pequeno. Sim. Como que é para você que tá ali, dentro do hospital? Como que é essa Aham. recepção? Porque dentro do hospital a gente já tem um paciente que muitas vezes ele já está fragilizado. Às Exato. vezes não ele porque pode estar sedado, pode estar numa condição onde você não tem uma troca com ele, mas tem Sim. os familiares. Como que é essa recepção para os familiares? Como que é essa recepção quando aparece, olha, tô aqui, cheguei, vou avaliar. Como que fica isso com eles? Nossa, são muitos cenários, porque quando a gente pensa num paciente que está entubado, que está sedado, acho que o maior desafio, às vezes, é a questão do entendimento familiar sobre o seu atendimento. Porque às vezes ele fala, nossa, mas ele está grave, ele está entubado, o que você está fazendo aqui? Sim, Sabe? Parece que mas deixa ele descansar, é mais uma coisa.
né? E assim, no ambiente de UTI que toda hora alguém está entrando, a gente entende também esse lado, né? Mas a gente explica, né? Eu acho que o primeiro passo é sempre a gente explicar, olha, qual que é o nosso papel aqui, né? Então a gente se apresenta, fala, respeita o momento, né, da família, porque nem sempre é com a gente, né? Às vezes é o momento deles, então tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo. Agora, por exemplo, criança. Criança, quando chamam a gente, geralmente tá alguma coisa associada à dor já Tá. também. É, Então a gente já vai com a criança com dor. E aí é muita conversa, é manejo, explicando e com muita paciência, a gente vai aprendendo a lidar e a chegar nesses pacientes, explicando o que que a gente vai fazer. Se dói, a gente fala que dói, mas se não dói, né, a gente fala, mostra. E a hora que eles veem o quanto ajuda, né, que melhora, eles entendem o processo. E aí, a partir das próximas vezes, já fica mais fluido, né, essa relação. O paciente consciente, aí tem de todos os jeitos. Tem gente que vai falar, não, não quero dentista, e tem gente que vai ser super receptivo e vai querer pensar em todas as possibilidades, entender mais sobre o que a gente está fazendo ali, como que a gente pode ajudar, o que ele tem de oportunidade de fazer naquele momento. Então, assim, a recepção são São muitos muitas, cenários, né? são muitos Inúmeros Imagino que não cenários. seja cenários. fácil, né? Eu imagino, porque como eu mesmo falei, né? Eu não tive dentro do hospital, os anos que eu trabalhei, eu tive um contato muito pequeno. Então, para aquela pessoa que está naquele cenário, realmente deve ser um pouco mais. É jogo de cintura, né? É isso. Jogo de Essa é a cintura para você. melhor palavra, porque É, é bem isso. Gabi, eu tenho muita curiosidade de saber de vocês como que foi a experiência no período da pandemia? Como foi a atuação? Acho que pouca gente também conhece sobre isso. Como que foi? Desafiador. Mas a questão é assim, uma das coisas que me remete, assim, faz um resumo, talvez até um pouco sobre a nossa atuação também. Quando foi a primeira unidade Covid que a gente teve no hospital, eu cheguei na unidade com medo, né? Obviamente, estava todo sim, mundo com medo. E a gente ainda tinha uma certa recomendação do conselho de não atender paciente Covid positivo. Então, assim, e a gente vai mexer direto na boca, e sim, aí era contato com aerosol. Então, assim, a gente estava com medo, né? E obviamente, com vontade, eu tô ali, então quero participar, eu preciso estar lá para melhor assistência do paciente. E aí, na hora que eu abri, assim, a porta dessa unidade Covid, eu lembro de uma intensivista. Ela estava lá no final do corredor e ela gritou assim: você não precisa entrar aqui. Aí, na hora que ela falou, você não precisa entrar aqui, eu pensei, que bom. Pelo menos, né, um alívio, né? Falei, então tá bom. Então, já que não me querem aqui por hora, tudo bem, né? Então, obrigada, qualquer coisa vocês chamam, hein? E é, foi meio assim. E depois eu falei assim, pera, ao mesmo tempo que veio esse pensamento, veio o pensamento de, mas eu faço parte da exato. assistência. Então, ficou um sentimento de, será que o meu Medo. não é menos Sim. importante, então por que que eu não posso entrar se é o perfil de paciente que eu atenderia, né? Exato. Mas eu entendo, naquele momento, a gente ficou um período sem entrar nos pacientes COVID. E eu entendo porque, de uma certa maneira, não sabia, era tudo muito nebuloso, não sabia para que lado que ia, não sabia Sim, quem tinha que colocar, então eles estavam colocando quem efetivamente, assim, tinha que estar lá. precisava estar em contato. Então, assim, eu entendo esse primeiro momento, mas na sequência escancarou a necessidade de ter dentista ali na equipe. Por quê? Porque começaram as lesões com risco de dano permanente, porque Sim, começaram sangramentos em cavidade oral, muita infecção viral. Então, assim, teve muitas lesões em cavidade oral e a gente foi acionado. E a partir disso, a gente viu que nesse perfil de paciente era extremamente necessário o contato próximo com o dentista, pelo menos para referenciar, e a gente começou a passar de rotina daí, e viu que eles tinham muito mais chance, até pelo perfil de ser um paciente mais grave, com Sim. dose de nora muito mais elevada, é prona, é muito corticoide, então tudo isso favorecia ali alterações em cavidade oral. Então, assim, tipo, de um lado foi meio complicado no início por todo esse receio, mas depois
demonstrou ainda mais que a nossa atuação ali é É necessária. importante. Talvez não É. é só questão de preciso, né, é a questão de devo estar ou não, né. É. Acredito que é óbvio que teve toda essa questão, né, que a gente ficou realmente muito mexida emocionalmente, mas eu confesso pra você que uma das minhas memórias, assim, dos pacientes entubados da pandemia são as bocas. Você acredita que você despertou uma lembrança que eu acho que talvez eu nem tinha, assim, tão escancarada, mas uma dos meus maiores choques, assim, era com as lesões em cavidade oral dos pacientes, porque realmente foi o que você relatou, tempo de intubação Era muito muito longo. Muito prolongado, prolongado. muitas vezes na posição prona, que assim, realmente só vendo ao vivo para entender o que é Aquele isso, ressecamento Quem de tem quem pouca ficava na mobilidade VMI. cervical não faz É. lateralização, né? Então, Então, realmente, É. a boca, assim, me chamava a atenção de um jeito. O paciente ficava muito tempo também em VNI, tudo Exato. ressecava, né. aí tem crosta, aí Exato, sangra, crosta. aí o paciente fica desconfortável. Então, assim, foram muitas. E eu também, assim, se falar, as pessoas que eu conheci que teve dano permanente, eu lembro o nome inteiro e os leitos que elas estavam. É, eu não duvido. Na minha cabeça, assim, vem Veio uma todas memória. elas bonitinhas, assim. Lógico que, à medida que a gente conseguiu entrar, a gravidade foi diminuindo, porque a gente foi tentando... e também foi ficando mais claro para as pessoas o que era. Então, Sim, melhorou a também a questão do importância, tratamento. claro. Então, foi um período complicado. É, E desafiador também no sentido de número de atendimentos, né? sim. Porque Aumentou, aí a né? gente estava Sim. com um número na equipe, e aí o número de pacientes entubados num serviço que geralmente tinha, 18 entubados. De repente tinha Triplicou, 52, e ainda com uma extensão do hospital que provavelmente iam abrir mais 20 leitos, né? Então a gente não sabia para que lado ia, né? Ó, agora no jeitinho BN de ser, né, papo meio pesado, É. mas eu quero colocar, assim, a Tabata também numa pergunta um pouco polêmica, mas vamos lá, Tabata. Você falou muito sobre a questão da funcionalidade, né, dos pacientes, mas nós, assim, leigos da odontologia, entendemos também que tem uma questão muito de autoestima, não tem, Tabata, relacionada a esses pacientes? Muito, É. muito, muito. E eu acho que por isso que eu me apaixonei pela cirurgia ortognática. Você devolver a autoestima pro paciente, nossa senhora, é muito, muito, muito gratificante. Porque assim, o paciente que ele tem uma autoestima baixa, ele é um paciente que ele já entra no consultório, a forma que ele entra no consultório, ele já entra com uma cabeça mais baixa, ele não é tão comunicativo, ele não se expressa bem. Quem vai, às vezes, direcionar o atendimento é um familiar. Então, assim, muitas vezes é o pai, a mãe, expondo mais ou menos o que o paciente sente. Ele não fala muito com você, até você criar um laço com ele, até você orientar ele, o tratamento dele, até você falar que aquilo vai ter uma possibilidade de ter uma melhora, né? Então, assim, é muito gratificante. É uma questão muito É. maior que só Muito. ortognática. E assim, mas eu ainda friso para os pacientes, não é estética, tá? Não é estética, é função. É função. É óbvio que o paciente que é classe 3, como a gente fala, né, dentro das classificações, tem o queixinho mais para frente, paciente que tem o queixinho para trás, retraído, né? São pacientes que você observando ele, uma foto, um vídeo, não tem uma harmonia facial no rosto daquele paciente, né? Você vê, observa, você fala, putz, falta alguma coisinha ali, né? E só que esse falta alguma coisinha está relacionado com a saúde dele, né? Sim, sim. Não está relacionado diretamente com a estética, né? Exato. Então, assim, o paciente, quando ele faz o procedimento cirúrgico, quando ele realiza e ele vê o resultado pós-operatório, muda a vida dele, né? Exato. Eu tenho pacientes que, assim, no trabalho dele, ele tinha uma postura inicial. Depois que fez a cirurgia, mudou completamente. Entendeu? Outra. Na família, tem pais, mães, enfim, que falam bastante assim. Meu filho não era comunicativo, não falava com a gente dentro de casa, ficava sempre trancado dentro do quarto. Enfim, agora meu filho ele já tá mais sociável, já conversa, já tem uma comunicação melhor, enfim, já tá com namorada. Ai, que legal. Então, isso muda muito, né? É um impacto paciente. muito É um impacto maior. muito maior, muito Legal. maior, muito maior.
É E a gente foi acompanhando aqui as fotos, Uhum. e primeira coisa, assim, que a nossa equipe teve de reação, primeiro, o consultório é maravilhoso, né, isso Sim. é óbvio, sim. mas a questão de que você saiu totalmente daquele consultório quadrado, branco, cadeira de escritório, Sim. mesinha da Exato. secretária. Sim, sim. Por que isso, Tabata? Desejo de ir ao consultório, E nós uma tivemos, Nós viu? vontade de tivemos. ir ao consultório, Os a até para entrar na minha sala mesmo. O paciente ele não entra olhando uma cadeira odontológica, ele vai entrar dentro de um escritório, a parte da minha porta da entrada do consultório ela tá fechada. O paciente não vê a cadeira, ele entra e ele fala: "Ué, mas aqui não é dentista?" né? Cadê a Né? Ele cadeira, fala: né? "Cadê a cadeira?" Muitos me Já perguntam: dá "Cadê a aquele cadeira?" Aí já começa a relaxar um pouco mais, já É. começa a se soltar um pouco mais. Eu sempre gosto até de sentar e conversar assim, ó, de frente com o paciente. Sim. Então a gente Legal. conversa bastante para depois ele sentar na cadeira e a gente, enfim, avaliá-lo, né. Então, assim, esse é o principal objetivo, tornar o ambiente mais confortável possível, mais acolhedor possível. Vendo essa foto aqui onde a gente tem o seu consultório, a gente sabe de todas as dificuldades para Ah, empreender e eu sei que putz, você não tem medo, tanto que você até fez um curso de fotografia para poder, exatamente. né, tirar Tirar foto dos foto. pacientes. Então, vendo eu sei Exatamente. que você não tem, mas como é que foi esse processo aí de empreender? Quais são as dificuldades que você mais Que eu me viu? deparei, né. É, Bom, no começo, eu achei muito difícil, a gente, saber direcionar o nosso investimento, né. Porque, assim, quando eu pensei em fazer o consultório, eu pensei em colocar tudo de mais tecnológico dentro do consultório, para o meu paciente não ter medo de fazer a moldagem da massinha, sim, então eu Aham. fiz o scanner intraoral, então isso é bem bacana. Meu paciente tem o Hiloterme, lembra? Não sei se vocês sabem, se eu vocês conheço, conhecem. que faz aquela temperatura mais baixa para ajudar a Exatamente, desinchar. uma máscara Sim. facial, equipamentos muito caros e de alto investimento que nós realizamos, né. Então, ó, só tenho que agradecer mesmo meu marido, minha mãe, meu pai, que me ajudou a financiar tudo, que me ajudaram bastante, assim, foi fundamental. Eu fui fazer um curso com o pessoal só te fazia faceta quando eu fui fazer o curso. É. Olharam pra mim e falou: "Você é buco? O que que você tá fazendo aqui?" Aí eu falei assim: "Então, Eu né, a vim gente não faz só faceta na odontologia, né". exato. Mas assim, a foto ela ajuda muito É. no diagnóstico, né, na avaliação do Não, e paciente, ela é né. importante, Ela é né. muito importante. Ajuda, pra gente no início também, a minha coordenadora, ela sempre falava: "Gabriela, você precisa aprender a tirar foto". Porque, assim, se a gente for publicar, né, na parte de Na parte de pesquisa, pesquisa, né. você precisa tirar foto direito das É. lesões. Aqui quase É, não dá para ver a lesão, ou até mesmo para Compa compartilhar, né, opiniões, né. A vantagem de estar numa equipe grande também é que você consegue discutir os casos, Sim. e outra, tem que dar sequência, né. Exato. exato. Porque hoje sou eu, amanhã é minha colega, talvez, que vai atender esse paciente. Então, existe essa questão também, que ajuda a gente a falar: "Olha, hoje está assim, então amanhã permite alguém Reavaliar. reavaliar", né, Legal. já que a gente trata muito dessa parte de lesões também. Então é E fundamental saber tirar foto, É. exato. hoje em Ô, dia. Gabi, e por trás do Instagram de vocês, que você já deu uma pincelada, né, do plantão Sim. OH, que mais que tem nesse grupo, né? Você já falou que vocês discutem casos, que vocês têm essa atuação grande, mas o que mais que tem por trás ali do plantão? A gente trabalha sempre com a assistência, o ensino e a pesquisa. Ah, legal. Então, da nossa equipe, a gente gosta muito de estar fazendo pesquisa. Na Covid, eu acho que a gente conseguiu desenvolver uns 5 projetos grandes, assim, a gente sempre está tentando estar atualizado e produzindo, porque, assim, a gente tem acesso a um número muito grande de pacientes. É. Seria até um pecado da nossa parte não compartilhar o que a gente está encontrando, né, de Uhum. diferente, e como que a gente pode ajudar a comunidade científica. Então a gente desenvolve bastante pesquisa. A parte do ensino, a gente tem a pós-graduação, né, um curso de pós-graduação em odontologia hospitalar. A odontologia hospitalar ainda não é uma especialidade, ela é um curso de pós-graduação que gera uma habilitação, né. Tem curso de laser terapia, que é o laser de baixa potência, que também é uma habilitação. Tem cursos de curta duração também que a gente
tem como o curso de UTI, atuação em UTI, que daí não é para habilitar, mas é para dar uma pincelada sobre o que a gente faz, a pessoa entender um pouquinho mais sobre a parte sistêmica do paciente e a relação com a cavidade oral, né? Então, isso já ajuda, até mesmo o dentista de consultório, saber manejar melhor algumas situações. Paciente com distúrbio paciente oncohematológico, também a gente tem curso de curta duração, tem livros que a gente já fez. Então, tudo isso a gente deixa os links lá para as pessoas conseguirem ter o acesso, né? E o mais bacana é que vocês vão sedimentando a importância de vocês, né? Em Sim. publicação de trabalho, sejam nos cursos, vocês mostram que realmente o trabalho de vocês é valoroso, adiciona, né, um bem-estar para o paciente, e que vocês realmente estão integrados nessa rotina, né, Gabi? Não, assim, e é sempre isso. Quando alguém não sabe, quando a gente chega num andar novo ou num hospital novo, é sempre a mesma coisa, assim, a gente precisa mostrar o nosso trabalho, porque até mostrar o nosso trabalho fica todo mundo meio: "O que que vocês estão Exato. fazendo?". E aí, quando você começa a mostrar o que você faz, é que começa o maior número de solicitações. Então, por exemplo, quando a gente dá treinamento de higiene oral ou dá treinamento junto com a equipe de fisioterapia para falar um pouquinho sobre as fixações, para avaliar como que avalia a higiene oral, porque existem alguns lugares que tem a questão do bundle de PAV, também quem Aham. preenche o bundle de prevenção de PAV. E aí, quando a gente faz esses tipos de treinamento, na sequência volta um número maior de avaliações solicitadas, né? Então, assim, é sempre esse desafio de ir lá provar o que você faz. Qual que é a sua atuação em cuidado paliativo, né? O que vocês fazem nesse período? Dar conforto, identificar, né, alguma coisa que pode estar causando uma dificuldade desse paciente se alimentar, ver como que a gente pode colaborar para não ficar com crosta em cavidade oral, não ter sangramento ativo, porque isso pode causar um desconforto também para o paciente, para os familiares. Então, assim, a gente sempre vai mostrando o que a gente faz, aí a gente consegue o nosso reconhecimento. Então, é uma eterna conquista Conquista que até tem. agora, assim, em todos os É. lugares que a gente Sabe chega. que na primeira temporada da Biene, a gente sempre perguntava qual que era a principal barreira, né? Qual que era a principal barreira da área da odontologia. Pelo que você está me falando, é essa, né? A informação mesmo, é você E, passar isso, e né? ainda é não ter esse serviço em todos os lugares. Exato. Então, assim, nem todos os hospitais têm odontologia hospitalar. E aí, esse paciente, ele vai estar perdendo, né? Então, Sim. assim, isso é uma das coisas que é um grande desafio. Ainda não tem em todos os lugares. Esse mercado está crescendo. Desde que eu entrei, cresceu já muito. Ainda é algo que tem oportunidade para crescer muito. É. E você, Tabata, qual que você acha que é, assim, o maior problema da odontologia, principalmente na sua área hoje? Principalmente na minha área, vou ser bem sincera, eu acho que é mais a gente conseguir ter a liberação dos convênios para atuação dentro do centro cirúrgico. Dentro do centro cirúrgico. É muito difícil. Como dentista, como É. cirurgião É dentista. muito difícil. O convênio, ele barra muito a nossa atuação. E assim, é um procedimento que o plano, ele teria que dar total Claro. liberação. Desde os materiais de fixação, até a internação, até mesmo o anestesista, os funcional. honorários. Exatamente, é funcional. Exato. Então, assim, a gente tem muitos pacientes que têm planos mais baixos, né? Que a gente tem que lutar um pouquinho mais Pra para conseguir. conseguir a liberação. Então, assim, libera, mas às vezes eles liberam com materiais de baixa qualidade, em hospitais que não são adequados, hospitais que não têm uma infraestrutura adequada, que eu sempre brigo com o paciente. Eu não sou credenciada a nenhum plano médico, justamente para poder operar o paciente, qualquer paciente, entendeu? E dar o melhor para aquele paciente, né? Uma melhor infraestrutura. O paciente, ele sai de um consultório, do ITC, que tem toda aquela infraestrutura bacana, e eu vou colocar o paciente num hospital que não dá a mesma infraestrutura que o meu consultório, então, ó, convênio, se prepara, que a gente vai te pegar. Até porque, assim, é funcional. No Pod a gente teve numa temporada anterior, que eram as perguntas da colmeia, mas nós agora temos, tem até VT, roda o VT, momento da colmeia. E como é que é o momento da colmeia? Vou colocar meu óculos Vai lá, seu aqui, ó, momento. pra ficar mais fácil. Ficou bom? Ficou bom? Tá ok? O momento da colmeia é um bate-bola.
É uma pergunta rápida, resposta rápida, certo? Certo. Então, vou começar com a doutora Tabata, ok? Ok. Vamos lá, bate bola, hein? Não pode pensar Lembrando, muito. né, que os haters, gente, não tem certo ou errado, Exato, né? não tem Isso certo e daqui é o errado. quê? Opinião, bate-bola, Exato, é Leonardo. bate-bola, e às vezes no Vocês não susto. começam com hater aqui, não. Por favor, a gente já tem hater, o que, né? É um bom sinal. Vai lá, força. Vamos lá, doutora Pô. Tabata, valendo. Consultório ou centro cirúrgico? Centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Cirurgia ortognática ou do terceiro? Terceiro molar? Terceiro- Não. Cirurgia ortognática. Ortognática. Gente, pelo amor de Deus. O que você prefere? Quer dizer, prefere não. Entre sua escolha, Invisalign ou aparelho convencional? Ou os dois, dependendo do caso. Os dois dependendo da situação. Tem como a gente realizar cirurgia ortognática com o Invisalign, só que a gente tem que estar com alguns attachments, que a gente fala, ou Isso. botões, que eles são exatamente transparentezinhos, que eles ficam na região dos dentes anteriores. Foca em mim. E ganchinhos Lá vai também ele. na região Check. posterior. Ah, É. legal. Então, assim, dá pra fazer, Depende. mas Depende. Tá. Depende de quem tá me perguntando. Pra quebrar, Dubai ou Maldivas? Ah, Dubai. Ótimo, ótimo. Sua vez agora, Andressa. né, eu vou pegar leve com a Gabi. Pega leve. É, eu vou Você já pegar tá de leve com a óculos, já tá Gabi. de óculos. Eu já tô de Obrigada. óculos pro nosso É. momento. Gabi, consultório ou UTI? UTI. Ah, eu sabia, gente. Valendo. Roubou meu coração. Ação preventiva ou ação curativa, Gabi? Preventiva. Preventiva. Ministrar uma palestra ou um curso? Nossa, difícil. Curso. Mas pode chamar ela pra Curso. palestra também, né? É, Por favor, aceito. né? Por favor. E o Por favor. último e não menos importante, pasta de dente com flúor ou sem? Com flúor. Sempre com flúor. Gabi, isso gerou uma briga na nossa equipe. Né? Ninguém com informação técnica, mas todo mundo dando opinião, né, Todo mundo dando Leonardo? opinião. O que a gente vai falar? Não sei o quê. Mas conseguimos aqui bem, né? Vou aproveitar que vocês dois estão aqui. Uma pergunta que a gente sempre faz no fim do podcast. Como que foi a sua experiência hoje aqui no podcast em uma palavra? Porque eu tô te perguntando isso. Vocês receberam uma eco bag. Tem uma eco bag para eu mostrar aqui como é que ela tá, ó. Deixa eu mostrar uma eco bag. Tá vendo essas palavras que a gente Meninas. colocou na nossa eco bag? Olha que legal. Essas são as palavras que falaram pra gente na primeira temporada. A gente criou uma eco exato. bag Ai, que fofo. do que foi assim, o que eles sentiram da experiência aqui com a BM. Então, conta pra mim uma palavra que você pode definir o que você teve aqui com a gente. Pertencimento. Olha. Nossa. É, Ela vai pra ecobag da terceira temporada. é eco bag da terceira temporada, Certeza. aguarde. E aí, doutora Eu Tabata? achei inovador. Ah, Não sei se tinha Inovador. É o que você sente. Eu achei é o que... muito inovador. Nunca me Ah. imaginei estar aqui, assim. Mas Achei amor. bem bacana. Amor. Amei. Amor. Amei, É. achei bem Coisa bacana. boa. É bom que esclarece bastante, né? Exato, exato. Adorei. Gente, nós adoramos esse episódio, ele realmente foi incrível. Eu acredito que além, né, eu e o Léo conhecemos muito das meninas, né, aprendemos demais com elas hoje e que vocês também devem ter amado, né, já que vocês estavam pedindo tanto esse episódio. Então a gente vai deixar as redes sociais das meninas, do Instituto da Tabata, do Plantão OH, então não precisam ficar chorando nos comentários, a gente vai colocar tudo lá pra vocês acompanharem essas redes sociais delas que são incríveis. E é isso, né? Acompanhem a Sigam. gente no próximo episódio. Exato. Sigam a BN nas redes sociais. Sigam as meninas, como é que a Tabata fala, né? Mete marcha e vral. Exatamente, é isso aí. Só gostaria de agradecer, viu? Muito Ah, obrigada. nós agradecemos, Muito nós obrigada. agradecemos. Muito Mas- obrigada pelo convite. Nós agradecemos. Convite e oportunidade, né? Exatamente. De mostrar um pouquinho sobre Exatamente. a Nós odontologia. agradecemos, né? É isso A aí. Biene agradece, todos A Biene nós. amou a companhia das meninas nesse Show. Dia, né, Internacional das Mulheres. Exato. Perfeito. Muito obrigado, viu, Gente, um beijo e Muito até a obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.